Olá pessoal, agora sim, vamos iniciar aqui um novo conteúdo do segundo bimestre. O último é tópico também da geometria analítica e depois iremos iniciar a matemática financeira. Bom, é claro que depois dessa videoaula, né, ou dessa ou das outras, eu farei um vídeo especial, né, para a correção da lista de exercícios propostos dos conteúdos anteriores, tá bom? Mas segue o conteúdo novo não pode parar. Então vamos lá? O que vocês já aprenderam da geometria plana? Na geometria plana, o conceito da circunferência é de um conjunto de pontos que satisfaz uma propriedade. Então, formalmente, a circunferência, né, é o conjunto de todos os pontos. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado para não confundir com círculo. Já vou explicar qual a diferença de circunferência e círculo. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, né? Ah, é uma coisa redonda. Não, não é essa a definição. Então, a circunferência é definida como sendo o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto fixo. Essa é a linguagem que é utilizada, né, formalmente. Então, explicando um pouco melhor, é o conjunto. Agora vamos pensar assim, vamos adaptar essa explicação da geometria plana no contexto da geometria analítica. A geometria analítica, como vocês sabem muito bem, ela trabalha com pontos, né, com as coordenadas do plano cartesiano. Então, tendo em vista isso, eu tenho um ponto P do plano cartesiano, esse ponto é um ponto variável, e é o conjunto de todos esses pontos, né? Esse ponto aqui está por um acaso aqui em cima, mas pode estar aqui embaixo, pode estar à direita ou à esquerda. Então nós temos aqui uma infinidade de pontos que respeitam a seguinte propriedade. Então a circunferência é o resultado, né, desse conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância, que eu chamei de raio, de um ponto fixo. O centro é fixo, tá certo? É só você imaginar uma situação, né, de uma pessoa passeando com o seu cachorro. Ela está aqui parado. O cachorro ele quer andar, só que o dono não deixa. Ele deixa a corda esticada, né? Aí ele anda em círculo, né? Então essa trajetória aqui é tal que cada ponto dessa trajetória é tal que esse ponto está à mesma distância r, que é o raio desse ponto fixo. Daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, ok? Tendo em vista isso, nós iremos utilizar, eu falei para vocês que essa matéria acumulativa, não é porque estamos começando com o estudo da circunferência, é que acabou aquela história de fórmulas anteriores. A matéria toda por si só é acumulativa. Para você construir a equação da circunferência, que é o que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar a primeira fórmula de todas. Olha só, hein? Nós vamos voltar lá para o primeiro tópico, né, da matéria vista, né, logo no começo do ano, né, que era a distância entre os dois pontos. Ora, se a definição de circunferência me sugere distância entre dois pontos, então eu vou pegar a distância entre os pontos P e C. P é um ponto qualquer, né, que está na circunferência, e centro é o que está no meio, né? É aqui, ó, ele é fixo. E aqui, já para explicar, né, qual a diferença de circunferência e círculo. A circunferência é só o contorno, né? E o círculo é o que está dentro, entre ele. É a região. Então não faz sentido você falar em comprimento de círculo e área de circunferência. É exatamente o oposto, né? É o inverso disso, tá bom? Então nós vamos utilizar a distância entre os dois pontos. Vamos visualizar essa figura aqui. Então, a distância entre os dois pontos envolve P e C. Então, aqui é XP menos XC. YP menos YC, né? Todos ao quadrado. Então, XP, eu simplesmente chamei de X. Vamos só colocar aqui, né? Vamos colocar só o X. XC é o XC mesmo, né? É a abscissa do centro. O Y no ponto P
simplesmente eu chamo ele de y, certo? E essa distância será sempre o raio. Acabou. Essa é a equação reduzida da circunferência. Só que ela fica melhor quando você escreve esse r ao quadrado, a gente costuma colocar na frente. Não está errado colocar como estava antes, tá? Então a gente só vai colocar o r ao quadrado do lado direito, correto? Então isso aqui a gente apaga. Aqui para nós, esteticamente, não é tão legal. Então vocês já anotem aqui a matéria de hoje. Ele vai ser o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, certo? Equação reduzida da reta, né? E tem a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, ela tem esse nome porque você não vai, por enquanto, você não vai desenvolver, né, os produtos notáveis. Então, do jeito que está aqui, é como ele vai ficar. Quando você desenvolver o quadrado da diferença nos dois parênteses e agrupar os termos e igualar tudo a zero, aí você vai ter a famosa equação, né? Nós vamos ter a equação geral da circunferência, tá bom? Vocês querem que eu coloque de vermelho para você ver melhor ou colocar verde para você ver de novo? É melhor você colocar de verde, né? Para você ver de novo, né? Equação reduzida da circunferência, porque você vai ver de novo o tempo todo. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. É bem simples essa aula, tá? É bem simples mesmo. A equação reduzida da circunferência, ela não te obriga a desenvolver isso aqui, tá? Vai ficar assim mesmo. Então, vamos usar o primeiro exemplo, né? São três perguntas, né? Obtenha a equação reduzida nesses casos. Então, centro C e raio 6. Como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar essa fórmula do jeito que está aqui, vai copiar ela e vai só substituir os valores. Simples assim, não tem segredo, ok? Então, nessa fórmula, eu vou substituir os valores. Então, que valores que eu tenho aqui? Vamos só tirar isso aqui, né? Vamos colocar aqui o x do centro. X do centro é 2. O y do centro é 3. Não é para desenvolver isso aqui, tá? Acabou. O raio é 6. Então, fica 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado vai desenvolver 36. Pronto. Essa é, então, a equação reduzida da circunferência. Beleza? Então, vamos fazer o próximo exercício, que tem a mesma cara, né? Então, o próximo exercício aqui, ele pede para você achar a equação reduzida, sabendo que o centro é menos 1, 0. O diâmetro é 4 raios de 3. Toma cuidado que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, quando você for falar de diâmetro, você tem que pensar da seguinte forma. Bom, se o diâmetro é 4 raios de 3, então o raio, que eu vou chamar de R já, né? O raio tem que ser metade disso. Então, o raio vai ser metade de 4 raios de 3, que vai ser 2 raios de 3. E é isso que você vai substituir na fórmula. Vai ficar elevado ao quadrado, tá? Não esqueçam disso. Diâmetro já é o dobro do raio, então o raio é metade disso. Muito bem, vamos substituir aqui. Aqui é menos 1. E na fórmula aqui já é menos, né? Então vamos combinar uma coisa. Já que você vai colocar sempre menos na fórmula, e se aparecer menos, você vai fazer menos com menos. Então, ao invés de você colocar menos, você vai colocar mais 1. Certo? E quando for 0, y menos 0 ao quadrado. Então, estou substituindo o x do centro por menos 1. Menos com menos é mais. E o y do centro é 0. Então, vai ficar y menos 0. Cada um no seu quadrado. Certo? Igual a 2 raios de 3
ao quadrado, que é o raio, né? Então, o raio, tomem cuidado, né? O raio, vou até colocar parênteses, porque este número, 2 raiz de 3, né? O 2 raiz de 3 inteiro, ele vai ser todo elevado ao quadrado. Então, no próximo passo, já fazer aqui, né? O que vai acontecer? Vai acontecer, a nossa equação vai ficar x mais 1 ao quadrado, né? Vamos colocar aqui de novo o x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado permanece. E esse y menos 0 ao quadrado, como aqui não tem nada, então você pode tirar fora do parênteses e deixar só o y ao quadrado. Então, toda vez que não tiver nada aqui, é porque já era zero, tá bom? Igual. Quanto que é 2 raiz de 3 ao quadrado? É 2 ao quadrado, que é 4. Raiz de 3 ao quadrado, some a raiz. Fica 4 vezes 3. Que vai dar 12. Ok? Então, nós acabamos de achar aqui a equação reduzida da nossa circunferência. E aqui, idem. Perfeito? Então, vamos combinar uma coisa? Quando aqui for mais, aqui dentro você tira. É só você trocar o sinal. Quando aqui for zero, não precisa colocar nada. Quando aqui for negativo, fica mais. Tá bom? Sempre pensando em trocar o sinal. É o oposto. Sempre. Perfeito? Vamos para o próximo. E o próximo é o item D. Não, aqui está errado, né? Aqui é A, B. Isso aqui ele colocou como C. Agora vamos para o C de verdade. O item C, ele fala uma coisa que talvez não seja muito familiar às pessoas. O que é a corda máxima na circunferência? Aqui eu esqueci de escrever, né? Corda máxima na circunferência. Melhor, no círculo, tá? Ele atravessa. Tudo bem. Pode ser na circunferência também. Corda máxima em cima do círculo, extremidades A e B. Vamos esclarecer esse ponto aqui. O que vem a ser essa corda máxima? Essa corda máxima, ela é um segmento obtido quando você faz o seguinte. Vamos visualizar aqui no meu editor de imagens. Quando você faz aqui uma circunferência, existem cordas. O que é corda? É um segmento, quando você pega aqui uma reta que cruza a circunferência, né, ou o círculo, isso é uma corda, certo? É uma corda que tem um certo comprimento. De todas as cordas que você pode desenhar aqui, ó, eu posso desenhar uma corda para cá, para cá, para cá ou para cá, certo? Mas qual é a corda que tem o maior comprimento possível? A corda máxima, ela é o diâmetro. Então, quando o exercício fala para você em corda máxima, ele está falando para você de um segmento de extremidades A e B, né? Vamos colocar aqui A e B. E isso aqui, na verdade, é o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro, ele tem uma característica, né? Tem duas. Ele é 2 vezes o raio. E além disso, o que a gente sabe aqui? Isso aqui é o centro, tá? O que a gente sabe? Nesse segmento, o centro, ele é o ponto médio do segmento, correto? Então, você sabendo disso, você vai fazer o quê? Você vai calcular o ponto médio. E calculando o ponto médio, na hora que você calcular o ponto médio, você já vai estar automaticamente achando o centro dessa circunferência. Isso é muito importante, né? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o centro da circunferência. Como? Usando a fórmula do ponto médio. Então, vamos recorrer à famosa fórmula do ponto médio, só que não vou chamar de M, né? Eu vou chamar de C. Então, vou copiar aqui e mudar o nome. Vamos dar nome aos bois. Então, aqui, o ponto médio, na verdade, é o centro da circunferência. E as extremidades envolvem os pontos A e B, são as extremidades, certo? Da corda.
A corda máxima é o diâmetro, ok? Então, aqui envolve os pontos A e B. Então, sabendo que isso aqui é a fórmula do ponto médio, então eu vou jogar os valores. Gente, por questão assim de praticidade, você já sabe como é que faz, né? Você soma os dois, divide por 2. Soma os dois e divide por 2. Então, já vamos fazer isso aqui de cabeça. E vamos colocar já as coordenadas direto, ok? Assim a gente ocupa tempo e espaço. Menos 4 mais 4 dá 0. Metade de 0 dá 0. Ok? 8 somado com menos 6 vai ficar 2. Metade de 2 é 1. Então, portanto, já tenho aqui as coordenadas do centro. Ok? Então, as coordenadas do centro, ela vale exatamente 0 e 1. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Para você achar a equação de uma circunferência, você precisa basicamente do quê? Você precisa das coordenadas do centro, então o xc do centro é 0, o yc do centro é 1, né? E ainda você tem que achar o seguinte, você tem que achar o raio, né? Aí tem duas formas de você achar o raio. Ou você calcula a distância entre o ponto A e B, mas aí você vai achar o diâmetro e divide por 2. Ou você faz a distância entre C e A, ou entre B e C. C e B, né? Tanto faz. Que vai ser a metade do mesmo jeito. Tá bom? Então, para não ter o trabalho de calcular isso aqui depois de dividir por 2, vamos fazer a distância entre A e C ou C e B. Vamos ver qual que é mais fácil, né? Qual que tem... Os números são menores. Eu acho que do B é melhor. Não muda muito, né? Então, eu vou fazer a distância, né, entre os pontos B e C. Pode ser? Então, na fórmula da distância entre os dois pontos, eu vou calcular a distância entre os pontos B e C. Então, só vou trocar aqui, né? Aqui é B, aqui vai ser C, tá bom? Então, vai envolver os pontos B e C, que é essa metade aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já sei que vai sair um raio aqui. Então, essa distância, eu já sei que é um raio, tá bom? XB, 4. XC. Quem é o XC? Então, XB é 4. XC é 0, né? O XC é 0. Tá? Então, é XB menos XC. YB é o menos 6. Coloca menos 6 aqui. O YC, que vocês estão vendo aqui embaixo, é 1. Então, você vai colocar aqui 1. Agora, é fazer uma conta, né? Então, a conta que eu estou fazendo é do R ao quadrado. E vai ser o resultado dessa continha aqui. Aqui vai ficar 4 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 7 ao quadrado. 4 ao quadrado. Eu sei que vai dar 16, então já troco aqui. E aqui eu vou fazer 7 ao quadrado, negativo, mas vai ficar positivo, né? Então, 16 mais 49 vai dar 65, vai dar 65, certo? Bom, aí vem o seguinte, aqui vai dar 65. O R ao quadrado dá 65. É isso? O exercício, ele pediu o quê? Vamos olhar aqui. O que o exercício pediu? Ele pediu para você achar a equação reduzida da circunferência. Já que ele pediu a equação reduzida da circunferência, então é besteira você tirar a raiz quadrada e achar o raio, sendo que aqui você vai ter que levar o quadrado de novo. Então, o que você faz aqui? Na hora que você for jogar na fórmula, né, você já sabe aqui no próximo passo que vai aparecer o R ao quadrado. Então, você não precisa tirar a raiz quadrada, porque na fórmula aqui, ó, então vamos para o próximo passo. No próximo passo, quando você for jogar nessa fórmula aqui, você vai substituir o x do centro e o y do centro. O raio ao quadrado, já vou até colocar aqui, ó, o quadrado do raio, ele já é 65. E aí você só substitui o x do centro,
né, que é 0, e o y do centro é 1, né? Então acabou. Deixar a resposta assim? Pode, mas fica melhor quando aqui tem 0, você simplesmente tira, né? Tira esse 0 aqui e deixa o x sozinho. Tem parênteses, né? Não precisa. Coloca só x quadrado, certo? Então essa é a equação reduzida da nossa circunferência, que foi dada por uma pista, né, bem indireta, né? Corda máxima, né? Agora você já sabe o que é corda máxima. Tem corda mínima? Não, porque se você for pegar aqui um segmento mínimo, daria um ponto, né? A distância entre dois pontos máxima é o diâmetro. A distância entre dois pontos mínima aqui já seria um ponto só. Então não existe, tá? Ou se existe é 0. Então a corda máxima é da circunferência, é o diâmetro da circunferência, ou do círculo, tá bom? Vamos agora para a parte mais simples, né? Porque aqui já só o item C já valeu por uns 2 ou 3, né? Mas fiquem atentos a esses termos. Vamos ao próximo exemplo? O próximo exemplo tem um monte de item aqui, mas ele é simples, tá? Aqui é a situação inversa, né? Ele já te deu a equação reduzida. Então, dadas as equações reduzidas das suas circunferências, obtenha as coordenadas dos seus respectivos centros e raios. Então, cada circunferência aqui, cada equação aqui, ele vai me fornecer o centro e o raio. De que forma? Da mesma forma que a gente fez aqui. Só que vai ser o inverso. Olha só, vamos olhar um exemplo feito, né, que fica mais fácil entender. Se eu te der para você a equação reduzida da circunferência, você é capaz de achar o centro e o raio? É só você fazer o inverso. Ó. Por exemplo, aqui não é menos 2, então o x do centro é mais 2. É o oposto, é o sinal trocado, tá? É a operação inversa, né? Então, a operação inversa da diferença é a soma. Então, aqui, isso aqui é menos, aqui é mais. Isso aqui é menos, aqui é mais. Aqui já está o quadrado do raio. Então, você tem que tirar a raiz quadrada de 36, que é 6. Só isso. Então, é o exemplo 1, só que visto de forma invertida. Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, quais são as coordenadas do centro do raio? As coordenadas do centro é 1, 2. Correto? Porque a gente viu, né, que é o oposto. O raio, né, o raio R, vai ser o raio R. Aqui já está o quadrado, né? Então, o raio ele vai ser a raiz quadrada de 4. Então, é 2. Correto? Em B. Aqui é mais 1, então aqui é menos 1. Aqui é mais 4, então aqui vai ser menos 4. Aqui é 5, então aqui vai ser a raiz de 5. E como não tem raiz de 5 exato, então fica indicado isso aqui na resposta. A resposta é isso. Certo? Próximo item. Quando não tem nada, a gente convencionou o quê? Quando não tem nada, nós colocamos o quê? 0. Então, quais são as coordenadas do centro? Quem que é o x do centro aqui? O x do centro, né, não tem nada. Então, quem é o x do centro? É 0. X do centro é 0. Y do centro é menos 1 ali, então vai ficar o oposto. Mais 1. Então, não tem nada, é 0. É menos 1, aqui fica 1. Aqui é 1. Então, você vai tirar a raiz quadrada de 1. Só que a raiz quadrada de 1 é 1. Ok? Então, está respondido aqui o item A, o item B e o nosso item C. Correto? Vamos ver os próximos casos. Vamos ver o que vai acontecer.
Aqui, nos dois não tem nada. Então, o que a gente pode já afirmar aqui? Quais são as coordenadas do centro? 0, 0. Aqui eu quero uma atenção especial, né? Que quando aqui não tem nada nos dois, tanto o xc ou yc, eles são iguais a 0. Aqui eu peço para que vocês anotem o seguinte: toda vez que você tem um centro com coordenada 0, 0, nesse caso temos uma circunferência, né? Temos uma circunferência com centro na origem. Mas o centro já não é a origem? Ó, centro é uma coisa, né? Ok? Origem é quando a gente pensa na tal das coordenadas. Então, quando você pega aqui uma circunferência com centro na origem, você está pegando uma situação como essa aqui. Ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, x² mais y² igual a 4, por exemplo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Não sei se nem é o exercício, mas esse é o caso aqui. Ó. Ah, eu coloquei errado. Aqui o exercício ele não aceita o quadrado desse jeito. Aqui tem que ser assim, circunflexo, né? X ao quadrado, já vão aprendendo isso, né? Quando vocês forem usar a calculadora científica, a potência é sempre um acerto circunflexo, tá? Vou colocar uma espessura maior. Azul, né? Tá vendo, ó? Então, nós temos aqui o exemplo de uma circunferência que está centrada na origem. E o raio aqui, por um acaso, é 2. Ok? Isso é uma circunferência com centro na origem. E aqui, a característica de uma circunferência que tem centro na origem é que os pontos de intersecção, né, da circunferência com os eixos coordenados são 4. Né? Uma no primeiro quadrante, né? Uma nessa parte aqui, na parte positiva. Na parte positiva do y, então aqui seria 2, 0, 0, 2, menos 2, 0 e 0, menos 2. São 4 pontos, né, nessa circunferência, tá certo? Com os eixos coordenados. Bom, só para terminar, né? Aqui é o centro na origem. E o raio aqui é a raiz quadrada de 9, que é 3. Essa aqui é simplesinho, né? Tá bom? Item E. O item E não parece ser uma equação de circunferência, né? Está diferente do que a gente aprendeu. Mas aqui a gente percebe que todo mundo está sendo multiplicado por 2. Então, o que você pode fazer? Você simplesmente pode chegar aqui e dividir todo mundo por 2. Então, a nossa equação ela fica da forma que a gente já conhece. Então, essa equação aqui, vamos colocar aqui embaixo, né? Essa equação aqui, ela existe, certo? Ela existe, vai ficar tudo dividido por 2, ó. 8 dividido por 2 dá 4 aqui, né? Vamos tirar esse 2 aqui fora, né? Que eu já dividi. Então, aqui, de novo, né? Nós temos uma circunferência, né? Com centro na origem. Então, vai ser... Aqui nós temos, de novo, né? Uma circunferência com centro na origem. Não vou escrever de novo. E o raio é a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá bom? Simplesinho, né? Agora vamos comentar esses dois últimos casos. Coisas que não podem acontecer, eu vou explicar também outros casos aqui, tá? Coisas que não podem acontecer para que isso aqui seja uma equação da circunferência. Vou pegar os casos mais simples do que não pode acontecer. Eu até acrescentaria aqui mais um item, tá? Eu colocaria aqui 2x² mais 3y² igual a, sei lá, 9. Só para a gente terminar. Vamos pegar 3 casos, 3 situações possíveis onde não vai ser equação da circunferência. O que é isso aqui? Isso aqui é 0. Se você pegar a raiz quadrada de 0, vai dar 0. Até existe. Mas o que seria uma equação como essa? Isso aqui, você vai responder o seguinte. Não é equação de circunferência. Certo? E a justificativa aqui é que se você tirar a raiz quadrada de 0, o raio dá 0. Não pode dar 0. Aí vai ser um ponto.
Tá? Então não é equação de circunferência. E aqui, né, mesma coisa, né? Só que aqui a justificativa é um pouco diferente. Aqui é porque nem existe, né, na verdade, ó. Não é equação de circunferência, mas aqui não dá para você resolver, por exemplo, essa equação, né, ó. Essa equação aqui você não consegue resolver. Então, aqui você teria... Como você não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo, então aqui não daria para você achar a equação da circunferência. E aqui até consegue, mas no sentido geométrico, é que nem lado de retângulo, né? Ou área de qualquer figura. Não pode dar zero e muito menos negativo. Tá? Essa seria a melhor justificativa. E essa última que eu acabei de acrescentar não é equação de circunferência. Por quê? Porque aqui fica a seu critério como você vai explicar, mas tem que explicar, tá? Porque você não consegue dividir por um mesmo número de tal forma que você consiga deixar x² e y² sozinho. Então, só por isso, isso aqui não vai ser equação de circunferência. Só por curiosidade, querem ver o que vai acontecer quando você colocar isso aqui na... Vamos colocar aqui, ó. Como é que vai ser o gráfico, né? Isso aqui vai ser equação de quê, na verdade? Vai ser de uma matéria que a gente não vai poder ver e também não cai no vestibular. Muito difícil cair, que é a elipse, né? Isso aqui é equação de elipse. Elipse? Elipse é uma figura, vocês vão ver aqui, ó. É 2x² mais 3y² igual a 9. Então, quando a gente for fazer essa figura, vou colocar aqui de azul, né? Ué, ele não entendeu? Ah, eu coloquei nas funções. Perdão, eu tinha que colocar na equação implícita. É aqui que tem que colocar. Ali eu coloquei nas funções, né? É 2x² mais 3y elevado ao quadrado igual a 9. Agora sim, agora vai sair uma figura chamada de elipse. Olha que bonito. Será que ele não reconheceu? Dois x² mais 3y² igual a 9. Ah, agora sim. Tá vendo? Não é uma circunferência, né? Ele é achatado, né? É uma figura que tem dois centros, tem dois focos, né? Se você muda a característica dele, ó, se você coloca, por exemplo, aqui, ao invés de 2 e 3, se eu colocar aqui 5, ele fica mais achatado, ó, tá vendo? Mas isso aí é um outro assunto, não faz parte da matéria, mas é só por curiosidade, né? Não é uma circunferência, é uma outra figura, tá? Nós temos parábola, hipérbole, elipse e circunferência. Essas outras aí, de todas elas, a única que a gente viu, além da circunferência, foi a parábola. Só que aí a gente viu parábola de boca deitada, boca... Não é a boca para cima, boca para baixo, é a boca deitada para a esquerda e para a direita. Também é um assunto que rarissimamente cai em vestibular, ok? Então ficamos aqui nessa aula. Aguardem a próxima aula sobre equação geral da circunferência, ok? Até a próxima.